Vitória, trazer um destaque do jornal O Globo desse final de semana, foi publicada ontem, inclusive, essa reportagem, na coluna do Lauro Jardim. Diz o seguinte: em seus tempos de liberdade, muita liberdade, aliás, Daniel Vorcaro recebia políticos e autoridades para jantares numa mansão de 36 milhões de reais e 1.700 metros quadrados de área construída no Lago Sul, em Brasília. Pelo menos em uma dessas noites, Alexandre de Moraes esteve presente, embora sua mulher Viviane, cujo escritório de advocacia tinha o ex-banqueiro como o seu melhor cliente, ela não participou desse evento. Nesse jantar, ocorrido no último trimestre do ano passado, quando já vigia o contrato de 129 milhões de Viviane com o Banco Master, Moraes dividiu as conversas com políticos poderosos do Centrão, deputados e ministros e, naturalmente, com o gentil anfitrião. Ele era o único ministro do STF entre os cerca de 20 convidados, todos homens. Segundo o relato de um dos participantes deste e de outros jantares na Casa Brasiliense de Vorcaro, eram noites de conversas amenas. Nem é preciso discutir a possibilidade de algum assunto do Master ter sido conversado naquela noite, até porque, se fosse o caso, e aí segundo o Lauro Jardim, teriam ocasiões mais discretas para isso. Mas parece claro que a simples presença de um integrante da Suprema Corte num jantar na casa do melhor cliente de sua mulher pode soar inconveniente. Você tá louco para falar dos jantares da casa de Vorcaro, um deles com 20 homens numa casa de 36 milhões de reais, de 1.700 metros quadrados, e ali um ministro do Supremo Tribunal Federal. Olavo. 1.700 metros de área construída, 4.000 metros ao todo, dá para fazer muita coisa lá, né? Enfim, ainda mais em 20 pessoas. Né? Em 20 homens. Homens. Parece que homens era a lista... Oficial. Sim. Podemos refletir, até falamos de Epstein agora há pouco, mas talvez não guarde relação, fica para você, amigo ouvinte. Ao longo dos anos, nós conversamos nessa rádio inúmeras vezes sobre atitudes pouco republicanas, sobre patrocínios de eventos de Gilmar Mendes, sobre Toffoli viajando na presença de advogado de partes interessadas, de inúmeras palestras de ministros do STF patrocinadas não só por Vorcaro, mas por outros grupos de interesse, por outras empresas com interesse dentro do STF, e parece que as falas do Pittoli, as falas dos outros comentaristas, as minhas falas aqui, parece que ficam para um grupo, nosso grupo de ouvinte, aqueles que pensam honestamente pelo país. Agora, amigo ouvinte, acho que a parte importante é que as atitudes pouco republicanas estão mandando a conta. A conta está aí, vinda para que seja paga por agentes públicos, para que agentes públicos dê o seu retorno sobre essas questões, que conduzam acareações nunca antes vistas, que modifiquem processos, que possivelmente façam prisões de, entre aspas, bolsonaristas como bombas de fumaça. A conta está chegando. A conta da pouca atitude republicana, do nenhum pensamento baseado na moralidade, na saúde financeira, nos melhores interesses do país, a conta está chegando. E chega de maneira vergonhosa, a toga enlameada. Olavo, teve uma participação aqui há pouco da Kátia no nosso chat, dizendo assim: Pittoli, até agora não consegui entender de fato a questão do Banco Master. Maurício Marcon, nosso companheiro Maurício Marcon, fez um vídeo que ele explica melhor a relação. Veja, no vídeo não fala de festa, não fala de... Enfim, tem algumas questões ali que Marcon ele acaba não tratando, mas é muito legal a maneira como o Marcon expõe essa relação do Banco Master com os seus contratados, com o judiciário, enfim. Tá na mão, Edson? Então aperta o play. Não se fala em outra coisa neste fim de ano no Brasil. O escândalo do Banco Master envolvendo o nosso querido amigo Cabeça de Ovo. Talvez você não tenha entendido tudo que se passou por trás desse esquema bilionário. Então, vou desenhar para você para que se entenda de uma forma bem simples. Todo banco, normalmente,
capta dinheiro de investidores, pagando uma taxa a esse investidor, e empresta esse dinheiro captado para alguém que está precisando de empréstimo. No caso do Banco Master, eram os aposentados do INSS. Quando tu empresta esse dinheiro para alguém, isso todos os bancos colocam como sendo uma carteira de clientes. O Banco Master dizia que essa carteira era muito recheada, muito grande, e por isso poderia pegar emprestado pagando taxas muitas vezes acima do mercado. Só que quando o Banco Central foi olhar, essa carteira ela estava basicamente vazia, não tinha nada dentro dela. O problema é que o Banco Master pegou esta carteira vazia e vendeu esta carteira para um banco chamado BRB, que é o Banco de Brasília, ou seja, um banco público, aqui representado obviamente pelo pato que é o contribuinte brasileiro. Quando o Banco Central descobriu essa fraude, o Banco Central que é representado por este leão, ele disse, não, isso aqui está errado. O problema é que o Banco Master, com o dinheiro, os 12,2 bilhões que ele conseguiu vendendo a carteira vazia para o BRB, já tinha feito muitas conexões na alta cúpula de Brasília, incluindo, como vocês sabem, a esposa do cabeça de ovo, Alexandre de Moraes, que tinha um contrato, pasmem, de 129 milhões de reais com o Banco Master, de Daniel Vorcaro, que foi preso e depois solto. Mas não parou por aí. Só em 2024, o Banco Master, sob desculpa de consultoria jurídica, gastou quase 600 milhões de reais, vocês imaginem de quem, para contratar nomes como Michel Temer e Ricardo Lewandowski, ex-presidente da República e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, quando o Banco Central entendeu qual era o esquema, ele disse, está na hora de fechar o Banco Master, afinal isso é uma farsa. Mas naquele momento o pessoal do BRB queria comprar o Banco Master, existia uma pressão para que o Banco BRB comprasse o Banco Master, mesmo que esse tivesse uma carteira vazia que não valia nada. E quem ajudou a fazer essa pressão, segundo o Malu Gaspar e o Globo, foi o cabeça de ovo. Pressionou o Banco Central olha aqui, Banco Central, você precisa deixar que o BRB compre o Banco Master. Não, senhor, eu não vou permitir, afinal isso pode afetar todo o mercado financeiro brasileiro. Pois bem, o que aconteceu? Aconteceu que isso é um escândalo, porque por óbvio, um ministro da Suprema Corte, através de sua esposa, não pode receber dinheiro de um banco falimentar para defender que este banco seja adquirido por um terceiro banco, já que o banco está quebrado, segundo o Banco Central. Pois bem, só que o esquema já estava com muita raiz. E aí entra o Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, nesse rolo todo, quando traz para ele toda a investigação e coloca sobre extremo sigilo. Por quê? Vocês devem imaginar o porquê, porque tem muita gente grande envolvida. O resumo da ópera é o seguinte, pessoal. Um banco de porte médio fingiu ter clientes e, ao fingir ter clientes, pegou um banco estatal que comprou essa carteira que não valia nada. Obviamente, o contribuinte foi o prejudicado. O dinheiro pego com esta carteira fria pelo Banco Master, ou seja, o Banco Master embolsou 12 bilhões de reais, foi redistribuído, ao que parece, para coisas como a contratação da esposa do Alexandre de Moraes, que depois trabalhou muito fortemente para que o Banco Central não o fechasse. Por quê? Porque se o Banco Central o liquidasse, obviamente, todo esse rolo apareceria. O resumo da ópera, meus amigos, é que tem muita gente grande envolvida, inclusive o próprio Dias Toffoli, se disse hoje no Estadão, pode querer que o banco seja reaberto, porque o Banco Central o fechou. Dias Toffoli pode querer que o Banco Master seja reaberto para que tudo isso que eu mostrei para vocês vá para debaixo do tapete. O rolo é bilionário, o esquema envolve muita gente grande e quem pagou o pato, mais uma vez, foi o contribuinte brasileiro. Acho que os brinquedos são da Aurora, né? Mas com certeza. Com certeza, né? Vamos lá, pois vamos lá. São dois pontos importantes. O Banco Master, ele precisa apresentar, né, quadros de ativos para dizer, olha, eu tenho dinheiro, né? Dentro desses quadros de ativos, significa dinheiro na mão, fácil, de alta liquidez, ele apresentava precatórios. Precatórios a serem recebidos de entes públicos
Isso é fraude deslavada. A investigação de que o Banco Master gerenciava fundos de investimentos do PCC. Isso é investigado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, o fechamento do Banco Master é um fato, uma necessidade. E só lembrando que, a tentativa de Toffoli agora é desmerecer a autoridade bancária brasileira, que é o Banco Central. O Banco Central que tem atuado com liberdade contra os interesses de Lula, mantendo uma taxa de juros altos para evitar uma explosão inflacionária no país. E amanhã tem a cariação. Perdão, quer falar? Não. Essa cariação amanhã de um diretor de fiscalização do Banco Central, o Banco Central que nem é parte nesse processo, busca desacreditar o sistema financeiro brasileiro. Só lembrando, amigo ouvinte, que quem manda dinheiro, quem faz investimento forte de ativos, de bolsa de valores, são os gringos. Desde que o Brasil não tem uma segurança jurídica de investimento, isso cai. E Pitoli, meu último comentário sobre esse tema, o canal Te Atualizei trouxe uma matéria, uma fala interessantíssima nesse final de semana, nesse domingo, por sinal, colocando um comparativo. Lá em 2018, houve uma investigação da Receita Federal baseado num software novo, que elegeu 134 pessoas com uma atividade financeira muito maior do que a declarada no imposto de renda. E lá estava a esposa do Toffoli e a esposa de Gilmar Mendes. Essa investigação recebeu quase como uma bomba. Entre ela, buscando seu fechamento. Essa bomba veio acompanhada do inquérito do fim do mundo, tentando calar de todo jeito a investigação. Os fiscais foram colocados sob suspeita, depois nada foi levantado contra esses fiscais, e essa investigação desse descompasso financeiro caiu por terra. E essa tentativa, essa bomba foi articulada por nada mais, nada menos do que o ministro, Deus do céu, mas me dá uns brancos dele, o ovo citado pelo Marcon, Alexandre de Moraes. Encabeçada por Alexandre de Moraes. E agora nós vemos dentro do Banco Master a repetição do mesmo modelo. A repetição do mesmo modelo de tentar calar o sistema de fiscalização brasileiro, que é o Banco Central, que dá autonomia, que dá legalidade, que dá credibilidade ao sistema, aos investimentos dos gringos no Brasil. O mesmo modus operandi. Um vem socorrer o outro. Só lembrando que, em relação à esposa de Toffoli, em 2018, a esposa de Gilmar Mendes, em 2018, prescreveu.